Om Gyanatimirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurumilitan Yena Tashmai Sri Gurave Namaha Guru Vabhishta Suparakan Guru Ganaira Shisha Sambhushitan Tinte Tinte Samastavena Nimbudan Shri Rupa Pantanugam Govinda Bidano Dvalam Varatanum Bhaktan Vintan Sundaram Vandvisha Gurum Chadiva Bhagavad Pramohibidya Pradhan Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namgura Krishna Maha Jai Radha Hare Krishna. Iniciamos mais um vídeo para o canal Prema. Espero que todos que começaram a assistir esse vídeo assistam até o final. E sobretudo, se eventualmente gostaram, acharam interessante, e quiser fazer uma compartilhação em suas redes sociais, será muito bem visto esta atitude. No mundo ocidental onde estamos, onde predomina o sistema religioso cristão, fala-se muito no pecado original, né, que todos teriam que se batizar para que pudessem ultrapassar a barreira de algum pecado que já é implícito ao nascimento do cristão. Me parece que também o mesmo acontece com as diversas religiões hebraicas, né? Não estou certo, mas isso não importa. O que importa, que eu quero falar, que nos Vedas, no sistema védico onde eu estou conectado, também se comenta 4 grandes defeitos, ou 4 grandes pecados originais, ou 4 grandes qualificações negativas que é próprio da entidade viva, que é próprio da alma condicionada. O primeiro desses 4 grandes pecados originais, digamos assim, é o fato que nos iludimos muito, iludir-se. Iludimos e estamos iludidos, isso chama-se Maya. Acreditamos que alguma coisa seja assim, seja assado, devido à força da ilusão. A força da ilusão também nos faz cometer também atividades grosseiras e sutis, e até atividades religiosas, achando que tais atividades religiosas ou humanitárias, que tais atividades vão nos dar a liberação para o mundo espiritual. Este é um dos grandes 4 defeitos da entidade viva. O segundo deles, não necessariamente nessa ordem, mas não estou entrando em ordem de maior ou menor, de mais valioso ou menos valioso, é a propensão que temos para cometer erros. A entidade viva está sempre a cometer erros, e até praticamente em todos os idiomas o ditado errar é humano é conhecido. Realmente o ser humano reconhece com esse ditado, digamos assim, que a sua condição humana, né, já o coloca na propensão de cometer erros. Mas ele comete muito mais erros do que ele possa detectar, a não ser que ele esteja numa condição relacionada com a busca da verdade absoluta, sob a guia de uma alma liberada fidedigna, um mestre espiritual fidedigno. Então, a propensão a cometer erros é mais um desses pecados originais. O outro são os nossos sentidos. Nós temos os sentidos imperfeitos. A nossa audição tem um nível de limitação, a nossa visão e assim por diante. Com sentidos imperfeitos, nós não temos até como avaliar as coisas da perspectiva correta.
Quando olhamos para o céu, vemos os astros, eles nos parecem diminutos, do tamanho máximo de uma bola de futebol ou uma bola de ping-pong, sei lá, dependendo do astro a que estamos focando. Isso significa que a nossa visão não é tão perfeita assim. Até mesmo se apagarmos, ficarmos numa sala escurecida e apagarmos as luzes, nós não conseguiremos ver absolutamente nada, porque os nossos sentidos são imperfeitos. A outra propensão que temos é a propensão para enganar. Essa propensão para enganar nos leva a filosofar, a teorizar. Isto é assim, isto é assado. E começamos a criar sistemas filosóficos e sistemas religiosos, enganando muitas vezes multidões que estão sob nossa guia, sob guia da nossa enganação. É claro que enganadores enganados, segundo os Vedas, estão na mesma plataforma, né? Então, essa condição de enganadores enganados é uma condição de uma propensão como se fosse um pecado original. Então, iludir-se, propensão a cometer erros, sentidos imperfeitos e propensão para enganar são os nossos digamos assim, quatro pecados originais. E como nos livramos deles? Como nos livramos dele? Né? Em primeiro lugar, nós temos que seguir alguns votos e aceitar um mestre espiritual nesses votos. Não adianta seguir esses votos porque ouvi dizer que deve fazer isso ou aquilo, e você não precisa da guia de um mestre espiritual. A guia do mestre espiritual é uma condição que não pode ser retirada daquele devoto, daquela pessoa que pretende alcançar os planetas superiores, os planetas de Krishna, os planetas Vaikunta, Goloka Vindravana, né? Que pretende se purificar, que pretende ter uma consciência espiritual elevada. Então, esse é o grande segredo, o segredo de seguir o mestre espiritual, de prestar-lhe serviço sem questionamento algum, né? Como uma pessoa rendida a alguém que será capaz de nos livrar de tais infortúnios. Esse é um ponto muito importante e até já fiz vários vídeos falando sobre a importância do mestre espiritual. Ele é muito importante. O mestre espiritual vai nos pedir, vai nos solicitar, pelo menos, seguir 4 princípios, que são os princípios que sem os quais não há como iniciar uma purificação, uma limpeza, um descondicionamento desse plano material. O primeiro voto, que é a primeira ordem do mestre espiritual, é não ingerirmos, não comermos carne, peixes e ovos. Eu sei que muitas pessoas são vegetarianas, veganas e já fazem isso. Mas quem está fazendo isso sem a guia de um mestre espiritual está fazendo equivocadamente. Ele está também gratificando seus sentidos, seus prazeres, e não está fazendo desse voto uma atividade espiritual genuína, não está fazendo bhakti, não está fazendo devoção com isso, né? Outro pedido, outro voto que devemos seguir é não praticar o sexo ilícito. Sexo ilícito é aquele que é feito apenas para gratificação e prazer dos nossos sentidos grosseiros. Este é sexo ilícito. Ele não tem nada a ver com a criação de um outro ser, a possibilidade de trazer um novo ser e transformá-lo num devoto, e sim no prazer dos sentidos. Isso não importa se o sexo é feito com pessoas do mesmo sexo, de sexo diferente, sexo grupal, sexo individual. Tudo isso está na mesma plataforma, né? Sem entrar em mérito algum. Isso é sexo ilícito. O sexo
só é recomendado de forma regulada no casamento. Esse é um dos pontos mais difíceis para seguir uma atividade espiritual genuína. As pessoas são muito propensas à luxúria. Não praticar jogos de azar é o terceiro voto, a terceira ordem do mestre espiritual. Os jogos de azar nos colocam com mente torpe e não conseguimos sequer entender a nossa própria condição, a condição nesse plano material. Não podemos nem mesmo praticar uma simples karma yoga ou uma jnana yoga com a prática de jogos de azar, que nos deixa com a mente totalmente embrutecida, estúpida e torpe. O mesmo é para o quarto voto: não utilizar nenhum tipo de drogas ou qualquer alucinógeno. As drogas também vão mexer fortemente na nossa vida e no plano mental e vão nos trazer muitos aborrecimentos de toda a ordem, não só de doenças físicas, mas doenças mentais e propensão para se envolver com outros seres grosseiros que estão nessas mesmas atividades. Então esses são os quatro. E para que tudo isso possa ocorrer de maneira feliz e alegre, que é o que propõe a consciência de Krishna, é Ananda, a bem-aventurança, objetivamente é buscar Krishna Prema, porque nós somos os buscadores do amor genuíno a Deus. Então, o mestre espiritual vai nos conduzir à meditação no Mahamantra. Vai nos pedir para cantar um mínimo de voltas por dia, como uma meta de ser aumentada. E isto tem que ser feito sem falha alguma, porque este é o nosso principal sadhana, nossa principal atividade dada pelos nossos mestres espirituais e pelos nossos corroborada pelos acharyas predecessores. Sem essa atividade de recitar o Mahamantra de acordo com as instruções do mestre espiritual, né, e se rendendo a ele, tomando dele a iniciação, você vai, com toda certeza, passo a passo, elevar-se às plataformas mais altas de uma consciência espiritual, que nós chamamos de consciência de Krishna. Se gostar do vídeo, deixa aí um like. E aqueles que eventualmente não gostaram, o problema pode negativar, porque é bom saber que existem também pessoas que não gostaram, né? Para que possamos aperfeiçoar nosso trabalho. Também peço a todos que compartilhem, que coloque esse vídeo nas suas redes sociais. Isso é muito importante e ajuda bastante. Vachakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.